Olá, gente! É muito bom estar aqui para mais um estudo cronológico, né? E hoje é segunda-feira, dia 20 de abril de 2020. A nossa lição de hoje está em Gênesis, capítulo 3. Se você tiver a sua Bíblia aí para acompanhar o nosso estudo de hoje, então abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, onde está baseado o nosso estudo desta segunda-feira. Lembrando que esse material que temos usado é o livro Alicerces Firmes da Criação até Cristo, que é da missão Novas Tribos do Brasil. Ok? A porção da Bíblia que vamos estudar hoje, ela relata um dos mais críticos eventos de toda a história antiga. Um evento terrível, né? E precisamos entender os acontecimentos antecedentes, o que veio antes, né? Para a gente poder, antecedentes a esse evento crítico. Por isso, nós gastamos um tempo na última aula, que era uma recapitulação, estão lembrados, né? Pois bem, nós fizemos a recapitulação da lição 1 até a 8. Agora faremos uma breve recapitulação do que nos vai colocar, preparar, introduzir para então a nossa lição propriamente dita de hoje, certo? Pois bem, onde Deus colocou Adão depois de tê-lo criado? Está lembrado, né? Claro que sim, você é muito inteligente. Foi num lindo jardim chamado Éden, muito bem, que Deus preparou para ele mesmo, para Adão. Quais foram as duas árvores muito importantes que Deus colocou no jardim do Éden? A árvore da vida e a árvore do... Isso, do conhecimento do bem e do mal. Deus disse a Adão que ele não deveria comer do fruto de que árvore? Como? Isso, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito bem, o que Deus disse que aconteceria ao homem se ele desobedecesse e comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Oi? Aham, muito bem, isso mesmo. Deus disse que o homem morreria. O que Deus quis dizer quando falou que o homem morreria? Estão lembrados daqueles três aspectos lá que Deus falou? Vamos relembrar então? Primeiro, o homem seria imediatamente separado de Deus, a sua fonte de vida. Ele não seria mais amigo de Deus. A segunda questão que Deus falou que quando disse que o homem morreria é que o corpo iria morrer quando a sua alma e espírito se separassem do corpo. E terceiro, o corpo, a alma e o espírito do homem seriam separados de Deus eternamente no lugar que Deus preparou para Satanás e seus demônios. Quem Deus criou para Adão depois de tê-lo colocado no jardim do Éden? Isso, né? A Eva, para ser esposa de Adão. Por que Deus criou Eva? Porque não havia na criação nada que fosse compatível ou companhia apropriada para Adão, certo? E por Deus amar tanto Adão, não queria que Adão ficasse sozinho. Então, Deus queria que o homem tivesse filhos, então ele a preparou por isso. A vida no jardim do Éden era agradável, agradabilíssima, podemos dizer, para Adão e Eva. Tudo era perfeito. Eles tinham tudo o que precisavam. Deus era seu amigo. Ele os amava e eram muito felizes. Muito felizes. Deus havia colocado Adão na posição de administrador sobre toda a bela criação que ele mesmo havia feito. Já que não havia doença, pestes, ervas daninhas nem espinheiros, o trabalho de Adão era muito, muito agradável. Deus deu a Adão e Eva uma imensa variedade de plantas, frutas e legumes para comerem. A única coisa que eles precisavam fazer era buscar a Deus para pedir direção e Deus lhe dizia exatamente o que era melhor para ser feito. Preocupações financeiras? Que isso, né? Eram desconhecidas porque não havia dinheiro. Tudo o que eles precisavam estava lá, já estava lá, estava pronto, né? Adão e Eva podiam comunicar-se entre si e com Deus. Eles não tinham pecado, portanto não havia impedimento na sua comunicação com Deus e entre si.
Eles nunca tinham brigado ou ofendido um ao outro com palavras, nem haviam praticado nada, absolutamente nada de errado. Eles desfrutavam de perfeita comunhão e amizade com Deus e um com o outro. Consegue imaginar uma situação perfeita dessa forma? Era assim no Éden. Mas, e quanto ao grande inimigo de Deus? Que é Satanás. Satanás sabia a respeito do aviso de Deus a Adão com relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. E por odiar tanto a Deus, Satanás queria destruir, acabar, abominar o homem e a mulher que Deus criara. Por isso, Satanás planejou enganar Eva. Como disse no início, o nosso texto está baseado no livro de Gênesis, capítulo 3. Ouça ou acompanhe, se você estiver com a sua Bíblia aí, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Isso não era apenas uma cobra falando com Eva. O próprio Satanás entrou na cobra e ele se disfarçou de cobra para poder enganar a Eva. A serpente era mais esperta que qualquer outro animal que Deus tinha criado. Conforme nós vemos, Satanás, ele é enganador. Ele não deixou que Eva soubesse que era ele falando através da serpente. Quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais percebemos quanto Satanás é enganador e terrivelmente perverso. Ele sabe que está mentindo. A palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, diz que Satanás é mentiroso e homicida. O próprio nome significa enganador ou acusador. E é exatamente isso que ele tenta fazer. Ele tenta fazer o que é bom parecer inútil e mal. Tenta fazer o que é mal parecer algo bom. Tenta sugerir que Deus é mentiroso. Mas sabe muito bem que o que Deus diz é absolutamente verdade. Ouça o que a Bíblia nos diz a respeito de Satanás em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, nos diz o seguinte: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Foi isso que Satanás fez com Eva. Ele a enganou aparecendo ela na forma de uma serpente. Ele pode até se transformar em anjo de luz, diz a Bíblia. Naquele tempo, os animais não atacavam de forma alguma Adão e Eva, ou uns aos outros. Por isso, Eva não teve medo e para ela foi muito natural uma cobra estar falando com ela. Os objetivos de Satanás e suas táticas enganosas não mudaram. Nesse quesito ele não é muito criativo, não. Ele não usa uma serpente, como fez com Eva, naturalmente, nos dias de hoje, mas qualquer meio ou tática que as pessoas aceitem. Muitas vezes, Satanás engana as pessoas falando mentira direto às suas mentes. Quando Satanás fala com as pessoas, não deixa que elas saibam que é ele que está falando. As pessoas acham que aqueles pensamentos são só delas mesmas, mas, na verdade, é Satanás quem está colocando tais pensamentos em sua mente. Vamos tentar esclarecer esse fato aqui. O fato é que Satanás só pode estar em um lugar cada vez, certo? Sim. Mas vocês devem se lembrar de que muitos dos anjos seguiram Satanás em sua rebelião contra Deus. Estão lembrados? Pois então, Deus removeu Satanás e seus seguidores rebeldes, das suas posições de serviço a ele lá no céu. E esses anjos, ou espíritos rebeldes, andam pela terra
visíveis. Nós não conseguimos vê-los. E trabalham com Satanás contra Deus e contra os homens. São estes espíritos que Satanás usa para falar mentiras às nossas mentes muitas vezes. Satanás pode falar com você até mesmo quando você está ouvindo a palavra de Deus. Ele pode colocar dúvidas na sua cabeça, tais como: por que eu deveria acreditar na Bíblia? Por que você está ouvindo esse vídeo, querendo ter interesse sobre isso? Satanás não quer que ninguém conheça e acredite em Deus. Ele pode colocar dúvidas na cabeça. Ele odeia Deus e odeia a palavra de Deus, a Bíblia, mesmo sabendo que ela é verdade. Algumas vezes Satanás usa outras pessoas através das quais ele nos fala mentiras. Essas pessoas podem estar seguindo a Satanás conscientemente ou apenas estar sendo enganadas, assim como Eva foi. Satanás tenta fazer com que seguir essas pessoas pareça muito atraente para nós, apesar de, no final, ser um caminho de morte. Ele fará com que nós sintamos que estamos perdendo alguma coisa se não seguirmos com os outros. Que é mais importante para nós seguirmos um líder errado ou uma multidão errada do que arriscar perder nossos amigos, fazendo o que a gente sabe ser certo. Satanás pode pegar-nos também de outras maneiras. Pode ser que não queiramos nos identificar com a multidão, mas, por outro lado, o nosso desejo é ser mais sábios do que todo mundo e totalmente autossuficientes. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, eu não preciso de Deus, eu sou independente. Satanás conduziu muitos à destruição através da mentira que diz que o homem pode ser independente de Deus e fazer o que bem entender, porque ele é inteligente e capaz. Ele é um semideus. Nos últimos dias, temos ouvido muito sobre culto a Satanás e práticas semelhantes. A maioria das pessoas não tem desejo de seguir essas coisas que são, obviamente, satânicas. Mas muitas estão se envolvendo em coisas mais sutis, que, na verdade, têm o próprio Satanás como foco. Tenha cuidado com qualquer coisa que faça você buscar um poder que não seja de Deus, para encontrar respostas para a sua vida. Qualquer coisa que exalte ou dê conotação boa, agradável ou atraente a coisas que são realmente más. Jogos ou músicas ou qualquer tipo de entretenimento que exalte matar, mentir, roubar ou que tenha uma linguagem obscena ou imoralidade. Qualquer coisa que negue a existência de Deus ou mesmo que enfraqueça a mensagem da Bíblia. Todas essas coisas, na realidade, têm como autor Satanás. E é ele quem está por detrás delas, não importa quão inocentes, populares ou inofensivas elas possam parecer. Ouça o que a Bíblia diz em Gênesis 3:1: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Por que Satanás fez essa pergunta a Eva? Por quê? Ele já sabia a resposta. Ele não se importava com o que Deus tinha dito. Ele estava testando Eva para poder fazê-la cair numa cilada. Ele estava tentando lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. Ouça o que ele diz. Como que é que Deus disse? Ele sabia, mas ele tenta lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. E esta é uma das táticas favoritas de Satanás. Colocar dúvida na tua cabeça a respeito da mensagem da palavra de Deus, da Bíblia. Muitas vezes é o que ele tenta fazer.
Ouça, Gênesis, ou acompanhe se você estiver com a sua Bíblia aí, capítulo 3, versículo 2 e 3. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Satanás já tinha aqui nesse ponto conseguido enganar Eva. A resposta dela não foi o que Deus havia dito. Deus não disse que eles não poderiam tocar na fruta. Disse que eles não deveriam comê-la. O mandamento de Deus foi tanto para Adão quanto para Eva. Deus deu essa ordem primeiro a Adão. Adão, aparentemente, contou a Eva o que Deus havia dito. Mas, apesar de Deus não ter dado o mandamento diretamente a Eva, ela estava incluída nesse mandamento, né? Qualquer coisa que Deus dissesse a Adão seria para Eva também. Pense, as palavras da Bíblia foram dadas para pessoas que viveram há muitos anos atrás. Mas ainda são palavras de Deus para cada um de nós. Para você e para mim. Hoje em dia, essa é a palavra de Deus. Deus não tem diferentes mensagens a diferentes pessoas. Sua mensagem é a mesma para todos, de todas as raças e nacionalidades. Para homens, mulheres e crianças. O que ele diz para mim em sua palavra, também diz para você. Ouça ou acompanhe aí se estiver com sua Bíblia em Gênesis 3, 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e, como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Agora Satanás está chamando Deus de mentiroso. Ele não estava mais lançando dúvidas, estava negando a verdade. Outra de suas táticas favoritas, negar a verdade. Satanás realmente é mentiroso. Ele afirmou ao contrário do que Deus havia dito a Adão. Ele disse que o que Deus havia dito não era verdade. Analise comigo. Deus havia dito: se comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerá naquele mesmo dia. Deus quis dizer que Adão e Eva seriam separados dele, aquele que lhes deu a vida. Deus disse: você morrerá. Satanás disse: você não morrerá. Satanás estava mentindo. O que estava realmente por trás da mentira de Satanás? Satanás tinha se rebelado contra a autoridade de Deus. Ele pecou quando quis tomar o lugar de Deus. Ele não queria mais obedecer a Deus. Agora Satanás estava sugerindo a Eva que ela deveria rebelar-se também contra Deus. Satanás estava sugerindo que ela comesse da fruta para que pudesse ser como Deus. Conhecendo o que era bom e o que era mal, Satanás queria que Eva acreditasse que ela não precisaria mais de Deus para dizer o que é certo e o que é errado. Mas a verdade é esta: Deus não fez as pessoas para viverem conforme as suas próprias ideias e pensamentos. Deus nos fez para sermos guiados por sua palavra. Não importa o que eu, você e outras pessoas pensam, ou o que Satanás e seus demônios dizem. O que de fato importa é o que Deus diz. E há uma única pergunta para você hoje, para a gente terminar essa primeira parte desse estudo. De fato, para você, o que importa é o que Deus diz? Pense, reflita, ouça novamente, acompanhe os textos bíblicos e reflita sobre isso. Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida. E quando nós o ouvimos e obedecemos, a gente desfruta de coisas maravilhosas.
Adão e Eva estavam no lugar perfeito, maravilhoso, incrível, criado com todo carinho, dedicação para eles. Porém, eles buscaram fazer outras coisas e deixaram de ouvir Deus. E as consequências são terríveis. Então que você possa lembrar que Satanás, que é inimigo de Deus, é nosso inimigo também. Que você possa lembrar que as estratégias que ele usou no passado, ele usa hoje ainda. E que você possa entender que você e eu, todos nós, precisamos crer tão somente e absolutamente na palavra de Deus. Que Deus te abençoe e ajude você nessa reflexão. Eu quero orar por ti. Deus e Pai, obrigado pela oportunidade desse estudo, de ouvirmos a sua palavra e ajude cada um de nós a se concentrar no que o Senhor diz, porque é isso que de fato importa. O plano maravilhoso do Senhor para todos nós depende de ouvirmos e obedecermos a tua palavra. Que entendamos e prossigamos nisso para a honra e glória do Senhor e para o nosso próprio bem. Abençoe cada um dos que nos acompanham nesse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, meu desejo, minha oração é que Deus abençoe ricamente você e sua família. E até o nosso próximo encontro com a segunda parte dessa lição. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Nós vamos para a próxima parte, a parte 2, na quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Que Deus abençoe.